Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é José e, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu sou só apenas um estudioso, um entusiasta de Machine Learning. E nesse processo, eu pude ver que as coisas são muito mais simples e divertidas do que a gente pensa. Então, minha missão aqui hoje é te mostrar que tu pode fazer uma rede neural do zero, sem dor de cabeça, sem complicação. Então, antes de qualquer coisa, o que é uma rede neural? Uma rede neural é um algoritmo de machine learning que busca se aproximar como nosso cérebro aprende. E que esse modelo, que é a rede neural, ela é muito boa para processos como escolha de decisões, achar padrões, enfim, infinidade de coisas. A rede neural, ela é basicamente uma função universal de aproximação, porque tudo que ela faz é aproximar entradas de saídas. É chegar cada vez mais próximo da resposta correta, no caso a saída, baseando a entrada que tu deu. E beleza, e como ela faz isso, né? Ela é dividida em dois processos. Obviamente, existem outros tipos de redes neurais, mas a nossa que a gente vai estar abordando hoje é a genérica, é a mais comum e que ela é 100% conectada. A gente chama de fully connected. Pode ver que toda a camada da entrada está conectada com toda a camada oculta, que está conectada com toda a camada da saída. Para esse tipo de rede neural que a gente está fazendo, existem dois processos. Existe o processo de feed forward, que você vai passar os dados da entrada para a camada oculta e para a saída. E existe o processo de backpropagation, que você vai levar os dados da saída, corrigindo para a oculta e corrigindo para a entrada. O processo de aprender se faz do backpropagation, mas o processo de feed forward é um processo em que você vai levar das informações da entrada para as informações para a camada oculta, para as informações da camada de saída. O que são camadas, né? Camadas são onde tudo vai acontecer. A primeira camada de toda rede neural é a camada de entrada, que é onde você coloca os seus dados. A camada oculta, ela vai ser responsável pelo processamento desses dados e a camada de saída pela resposta da rede, o que ela acha que é. Para tornar mais realista, percebe que cada círculozinho desse a gente chama de nó. Então, por exemplo, o primeiro nó da entrada, ele está conectado com o primeiro nó da oculta. Essa conexãozinha, esse fio preto que conecta eles, é um peso. Na verdade, é um peso. Então, a entrada é um número, certo? Que tem o peso da conexão com um nó da camada oculta, e esses pesos são multiplicados, quer dizer, o peso e a entrada é multiplicado, que vai dar o valor da oculta. E a oculta vai ter agora esse valor, e esse valor vai multiplicar com outro peso, como você pode ver com a conexão, com a saída, que vai dar o valor da saída. Porque, na verdade, todos esses nós são apenas números. Números que vão representar o aprendizado, ou a tua entrada, ou a tua saída. Então, um exemplo aqui, bem simples para mostrar como funciona, mas que é só basicamente isso, é esse. Você tem a entrada de 82.2, e digamos que essa entrada está conectada com um nó oculto. Esse nó, ele tem um peso de 0,95. A conexão entre entrada e oculta tem um peso de 0,95. Então, essa entrada de 82.2 vai ser multiplicado pelo peso, 0,95, que vai dar esse resultado, 78.09. E esse valor, 78.09, vai ser multiplicado para dar o valor da saída, porque a oculta está conectada com a saída também. E essa conexão, na verdade, é a multiplicação, é esse peso. E a importância desses pesos eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, mas são os pesos que são responsáveis pelo aprendizado. Porque toda vez que você der 82.2 e ela sair 21.86, digamos que a resposta correta para 82.2 seja 30. 82.2 entrou, deu 21.86, está ainda um pouco longe de 30. Quanto longe? Aí ela vai calcular esse erro, que é 30 menos 21.86. Ela calcula esse erro e ajusta os pesos da rede para que na próxima vez que ele coloque 82.2 fique mais próximo de 30 do que da vez passada. Porque os pesos eles foram ajustados nas camadas para que esse processo se aproxime da resposta mais correta. Então, os pesos é o que faz toda a mágica da rede. A rede ela só é basicamente uma multiplicação da tua entrada por pesos. E esses pesos eles vão sendo corrigidos para que tu dê cada vez mais próximo da resposta que tu queria que fosse.
O nosso tipo de algoritmo que a gente vai fazer aqui se chama supervisionado, que é basicamente esse. É um exemplo que você dá uma imagem de um gato e você diz para a rede, isso é um gato. Dá outro gato e diz, é um gato. Dá uma imagem de um cachorro, você diz, é um cachorro. Para que ela vá entendendo os padrões do que é um gato, os padrões do que é um cachorro, e que quando tu mostre outras imagens de gato e de cachorro, ela consiga dizer com precisão, isso é um gato, isso é um cachorro. Porque ela já foi tão alimentada com imagens de gatos, dizendo que são gatos, que ela começa a aprender, começa a modificar os pesos dela para chegar cada vez mais próximo da resposta correta. Voltando agora, depois de algumas correções que eu fiz no slide, vamos falar de como fazer esse algoritmo feed-forward funcionar na prática. Para isso, tu vai ter que entender só um pouquinho de matrizes, mas que vai ser bem intuitivo e eu vou te mostrar como é simples. No exemplo passado que a gente utilizou, a gente tinha um neurônio de entrada A e PS. A gente pode chamar os nós de neurônios. O nó da entrada, o nó da oculta, o nó da saída, a gente pode chamar eles de neurônios. E as ligações entre eles, as conexões, que eu estou chamando de pesos, também pode ser chamado de sinapse. Como eu disse antes, é um algoritmo inspirado na nossa biologia. Então, existem esses equivalentes. Vamos lá. Você tem um neurônio com um valor 82.2. Para ele ir para a oculta, como é que você fez? Multiplicou. Certo? E daí, para oculta para saída, você multiplicou de novo, isso pelos pesos. Nesse exemplo aqui, que é um exemplo mais real, que é uma camada que tem 2 neurônios de entrada e a outra camada, que é oculta, tem 2 neurônios também, percebe que o neurônio O1 da oculta, ele está conectado com 2 pesos. O peso WI11 e WI12. Então não dá para simplesmente a gente multiplicar WI11 por E1, como a gente fez no exemplo passado. A gente teria que fazer WI11 vezes E1 mais WI12 vezes E2 para dar o valor do neurônio O1. Idem para o O2. É multiplicar os pesos que estão conectados com eles com as suas respectivas entradas. Então o O2 ficaria WI21 vezes E1 mais WI12 vezes E2. Beleza, mas como é que a gente pode fazer isso se tornar algo mais automático, digamos assim? A palavra automático está errada, mas como é que a gente pode fazer um modelo matemático para que essas multiplicações dos neurônios da camada oculta aconteçam? Matrizes, essa é a resposta. Então, você vai fazer uma matriz que vai armazenar todos os seus pesos entre a entrada e a oculta. E para cada coluna dessa matriz você coloca os pesos respectivos de um neurônio. Então repara que na primeira coluna da nossa matriz de pesos está armazenado os pesos de E1, WI11 e WI21. E é por isso que o index desses pesos é 1121, 1222, porque é por coluna, não por linha. E a segunda coluna da nossa matriz de pesos são os pesos de E2. Beleza? Vezes outra matriz que a gente cria, que vai ser também em formato de coluna, as nossas entradas, os nossos neurônios de entrada, são os nossos valores que a gente coloca. Então, a gente consegue fazer esse tipo de operação aqui, assim, de maneira mais um modelo matemático, uma coisa mais fechadinha, que funcione para independente de quantas entradas a gente tiver e quantas ocultas a gente tiver, independente de. Quando a gente coloca nessa formatação dentro dessas matrizes e faz essa multiplicação, a gente sempre vai ter um resultado fechadinho. Então, oculta fica WI11 vezes E1 mais WI12 vezes E2 pela multiplicação de matrizes, pela propriedade de multiplicação de matrizes. Eu não sei se vocês lembram como é que faz para multiplicar matrizes, porque não é tão intuitivo assim. Mas eu estou aqui para relembrar. Então, para multiplicar uma matriz, você tem que multiplicar uma linha por uma coluna. Então, basicamente, por exemplo, quando eu multiplico a linha 1 pela coluna 1 da outra matriz, eu vou ter o elemento 1, 1 da matriz resultante. Então, eu faço menos 1 vezes 1 mais 3 vezes 3, nesse exemplo aí. Ou digamos que eu quero a segunda linha da primeira coluna. Então eu faço 4 vezes 1 mais 2 vezes 3. Porque vai ser 4 vezes 1
da outra, aqui, o 4 da primeira matriz, o 1 vezes da segunda matriz, mais o 2 da primeira matriz, vezes o 3 da segunda matriz, somado. Então, utilizando a propriedade de multiplicação matricial, a gente consegue fazer essa transmissão de dados com pesos de uma camada para outra, sem perda. Perfeito. Depois que você faz a multiplicação matricial, depois que você faz as operações, percebe que eu ainda não chamei W1 vezes E1 mais W2 vezes E2, eu não chamei essa operação ainda do neurônio 1, e não disse que ele é igual ao neurônio 1, e tem uma razão de ser. Vamos lá. Depois que a gente faz essa operação, a gente acrescenta uma coisa que chama bias, que basicamente é um número qualquer, arbitrário, que você escolhe, que vai ser somado a essa operação. Com que razão de ser? Bem, vamos lá. A gente, para acelerar o processo de aprendizado dessa rede neural, a gente acrescenta coisas, acrescenta números e função de ativação, que vai ser outra coisa que eu vou falar, para que ela acelere o processo de aprendizado e acelere a maneira como ela aprende. Então, o bias, em inglês se chama tendência, exatamente para a gente acrescentar a tendência que para algum momento que talvez o aprendizado estagnar, a gente vem lá, mete o dedinho, que no caso é o bias, a gente vai lá e acelera, a gente vai lá e bota para frente. Então essa é a explicação do porquê a gente tem que usar tendência no nosso algoritmo. E depois que a gente faz a operação soma a tendência, a gente faz uma coisa chamada função de ativação. Não vou entrar muito a fundo porque é uma questão meio técnica, mas a função de ativação ela é essencial para o nosso aprendizado. Sem a função de ativação, nossa rede não aprende. Função de ativação é basicamente uma função que você vai colocar esse valor que você achou, que é a operação, mais a tendência. Então você coloca a operação mais a tendência dentro dessa função e ela vai dar um outro valor para a gente. E aí você faz isso para todos os elementos dessa sua matriz. Existem várias funções de ativação e o que a gente vai usar é a chamada sigmoide. É uma das várias, mas a sigmoidal ela tem uma propriedade legal, que é todo valor que você coloca na função da sigmoide, ela bota esse valor entre 0 e 1. Então, digamos que eu coloque o valor 4.435.602. Quando eu coloco esse valor na sigmoide, ela vai virar um valor entre 0 e 1. Então, essa propriedade é muito legal para a nossa rede, porque ela acelera e facilita o processo de aprendizagem. Então, revisando, tem os pesos, coloca eles o peso em matrizes, sendo cada coluna para os pesos do neurônio, multiplica pela entrada, certo? Que é outra matriz em neurônio, que são os neurônios em coluna. Quando você fizer essa operação, você adiciona o bias. Depois de adicionar o bias, você ativa o neurônio. Que colocando a função de ativação, a gente chama de ativar. Pronto, é tudo que você precisa fazer. Agora nós temos a camada oculta. Então a gente foi da camada de entrada, multiplicou pelos pesos da maneira correta, no caso, O1 multiplica pelos pesos WI1 e WI12 e soma. E O2, respectivamente. E O3, se tivesse também. E essa operação a gente consegue fazendo a operação de matrizes, soma com bias, ativa. Pronto. Agora a gente tem a camada oculta, O1 e O2. Agora eu posso dizer que é igual. Agora que você tem O1 e O2, ela tá lá os números na sua camada oculta e você quer passar para sua camada de saída. Como é que faz? Mesma coisa. É só aplicar esse processo de novo para a camada de saída. Então, agora que a gente tem a oculta, a gente quer passar para a saída. Então a gente pega os pesos entre a camada oculta e a camada de saída, bota lá igualzinho, multiplica pela oculta e vai dar uma operação, adiciona o bias normal, adiciona a função de ativação. Depois que você adiciona a função de ativação, você vai ter o valor da saída. Então, pegou, multiplicou os valores que você tem da oculta, que já vieram da entrada com a multiplicação da entrada. Você multiplica pelos pesos, você adiciona o bias, você coloca a função de ativação e pronto, você tem a sua saída. E assim é o processo de passar de informações da camada de entrada para a camada oculta para a camada de saída. É fazendo uma série de multiplicações matriciais, operações matriciais bem simples, que você vai chegar no valor que você quer. Se tivesse dois neurônios de saída, o vetor de saída teriam 2 elementos. E por assim vai, porque a multiplicação matricial ela vai respeitar todas essas requisições que você colocou da quantidade de neurônios que sua rede teria. Então, agora que a gente entendeu a parte teórica, vamos para a parte
prática. Vamos fazer isso. Agora vamos para a parte prática, botar a mão na massa. E como é que a gente vai fazer nosso algoritmo de feed forward? Bem, a gente vai fazer nossa rede neural inteira em JavaScript. Você pode utilizar a linguagem que você quiser, mas eu vou utilizar a JS porque é uma linguagem que eu gosto bastante. Juntamente com o P5, que é basicamente um ambiente gráfico que faz uma conexão mais rápida para a gente, mais fácil entre o navegador e o JS puro. Já que a gente vai fazer a biblioteca 100% em JS, a gente precisava de alguma coisa para conectar com o nosso navegador, e eu escolhi o P5. Você não precisa saber P5, ele é bem intuitivo, e à medida que eu for mostrando, eu vou ensinando ele, e vou ensinando como é que ele funciona. Tendo isso em mente, vamos lá. Então, o P5 ele tem duas funções, setup e draw. O setup ele é executado uma vez quando o navegador abre, e o draw ele é executado 30 vezes por segundo, que é o FPS. Então, tendo isso em mente, certo? Isso aqui é o que menos importa, criar um canvas, o background do canvas, isso é o que menos importa. Eu já criei dois arquivos, um chamado rede neural e outro chamado matriz, que no matriz a gente vai criar todas as operações matriciais que a gente precisa, e o rede neural a gente vai chamar elas e organizar elas. No Sketch a gente vai chamar a rede neural. Então assim a gente consegue ter um controle e um flow mais rápido do nosso JS. Beleza? Então, basicamente, o que a gente tem que criar para o feed forward é uma operação, primeiro uma classe para organizar as matrizes, para ter essas matrizes armazenadas e criar operações entre elas, seja a de adição ou a de multiplicação. Certo? Então, vamos lá, né? Bora começar. Para quem nunca criou classe em JavaScript, é bem fácil e intuitivo, eu recomendo bastante. É uma coisa nova, relativamente novo, do ES6. E eu gostei bastante, porque eu achei ele bem simples. Então o que eu estou fazendo aqui é basicamente chamando o construtor e dizendo que vai ter linhas e colunas. Primeiro eu vou dizer, vou criar atributos internos, né, da nossa classe para chamar ele de coluna e de row. E vou criar um grande array que a gente vai armazenar o nosso array multidimensional, que vai ser correspondente à matriz. Por em JavaScript a gente não conseguir fazer isso aqui, isso aí dá erro, a gente vai ter que armazenar um array dentro de outro array. Então, basicamente, eu vou criar um loop aqui antes de qualquer coisa. Depois a gente pode atualizar esse loop para ele ficar mais eficiente. Mas, por agora, eu vou criar um loop aqui só para a gente matar isso rápido. E J colunas, certo? Um loop bidimensional. Em que nesse loop a gente vai criar o array vazio, vai adicionar no array, pelo menos por agora, números randômicos, por exemplo. Eu quero esses números randômicos e arredondados, então por isso que eu estou fazendo isso. Para quem não sabe, math.random gera um número randômico de 0 a 1. E o floor ele vai arredondar esse número para baixo, certo? E depois a gente só vem e adiciona no nosso grande array o array pequeno correspondente a esse aqui que a gente acabou de criar. Beleza, vamos testar se isso está funcionando. Eu não preciso importar a classe nem nada, porque isso tudo já foi colocado aqui. E é a maneira que o P5 funciona. Então, vamos lá. Eu só preciso chamar a classe e ela já vai existir. Vamos lá, console log m 3x3 not a number. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, porque é uma função. Beleza, agora vai. Isso, agora ó, randômico. Completamente randômico. E beleza. Até agora a gente criou. Se a gente aqui é arbitrário, eu criei uma matriz quadrada, mas eu posso criar 3x9. E aí ele vai ter 3x9 colunas. Enfim. A gente já criou nossa matriz aqui, multidimensional, nossa classe, e agora a gente pode criar operações para essa classe. Fora do construtor, eu vou criar uma função chamada add, que vai adicionar, certo? Vou tornar ela estática. A diferença de um estático e de um não estático é que no não estático eu chamaria assim, e no estático eu tenho que chamar ela assim.
Eu prefiro criar métodos estáticos quando a gente vai lidar com dois objetos. Então, a gente vai lidar, por exemplo, com a adição de uma matriz com outra, que é o bias. Então, eu prefiro chamar assim, criar uma função estática e chamar de A e B, que vão ser respectivas às nossas classes, né? As nossas matrizes, que vão fazer parte dessa classe aqui. Então, por exemplo, criar um 2x2 para facilitar e vou criar outra 2x2. As duas saem randômicas já, como a gente pode ver, e aí B. Então eu só vou chamar aqui, porque para a gente ir vendo o que está acontecendo na nossa função, M1. Aqui tem que ser M2, né? Porque M1 é essa. M1 e M2. Pronto, sem erros, tudo certo. Vamos lá. A gente vai criar uma matriz nova, chamada de matriz. Pela nossa adição tem que ser o A e o B ter a mesma dimensão agora. Então, se eu botar A ou B aqui, tanto faz. Então, eu posso até botar os dois assim separados, mas tanto faz na realidade. Porque para a soma acontecer, eles têm que ter a mesma dimensão. Essa matriz está completamente randômica, certo? Como a gente pode ver, dá um log nessa matriz. Ela é um 2x2 e ela está randômica porque os valores iniciados são randômicos. Isso a gente já sabe. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar valores dentro dessa nossa matriz. E não tem nada que a gente possa fazer para mapear cada elemento e colocar o valor respectivo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui chamada map. Essa função map, ela vai sobrescrever a função map do JavaScript, que ele já tem uma função map que é para arrays. Então, array prototype map já existe. Só que a gente vai adaptar essa função para que ela sirva para a nossa classe de arrays, não para qualquer array. Então, o que é que a gente vai fazer? A função map, ela retorna sempre retorna um outro array com as modificações. Então, a gente vai dizer que o thisData, que no caso, a gente vai chamar essa matriz aqui, matriz map, e depois eu mostro como. Então, o thisData dela, opa, tá dando um errinho aqui, vou consertar esses erros depois, mas vamos lá. thisData, eu vou dizer que vai ser o thisData map. Então, basicamente, eu estou sobrescrevendo a variável data dessa nossa matriz. E o map, ele retorna um elemento, a index e o array, a cópia dele. Por agora, eu só quero o elemento. O elemento é um novo array, porque lembra que nosso array ele é multidimensional. Então, se eu der log nisso aqui, ele vai me retornar arrays, basicamente. E o que eu quero fazer é acessar o valor desses arrays. Então, o que é que eu faço? Outro map. E agora eu vou querer o elemento, número, chamar de número, beleza? E não só o número, eu quero a index dele. E a index dele é J, né? A index desse aqui é I. Se você parar pra pensar, existe essa equivalência. Então, só para mostrar para vocês como é que tá funcionando. Vamos lá. IJ. Me printa as indexes. Pronto, tudo certinho, funcionando. Aqui tem que ser retorne. E aqui a gente retorna o que a gente quer, que é o valor. Certo? Porque já que a gente tem um array multidimensional e a função map ela retorna um array modificado, por exemplo, quando se eu fizer número vezes 2, ele vai multiplicar por 2 todos os números do array. Então, se eu der um console log aqui, não, é em matriz que a gente está fazendo. E, de novo, outro console log em matriz, a gente vai ver que tudo multiplicou por 2. 10, 2, 6, 10. Opa. Estava tendo aqui. E eu pude ver que é mais um bug do JavaScript. Então, se alguém sabe o porquê, me pode falar aí nos comentários. Se eu colocar para ele mostrar, para ele printar só a classe, eu percebo que dá o mesmo resultado, certo? Mas se eu mandar ele printar só o nosso array, que está dentro da classe, ele mostra que deu certo e que de fato foi multiplicado. Então, basicamente é assim que a função map funciona. E o que é que eu quero? Eu vou adicionar aqui a função que eu quero utilizar. Ao invés de eu colocar isso estaticamente, eu só chamo. Então, eu coloco número e IJ.
certo? Então, como é que nossa função ela vai funcionar? Ela vai funcionar como uma função normal, mas ela é um map sobrescrevido para a nossa classe. Perceba que tudo que eu colocar aqui, retornar como função, vai ser modificado dentro do array que a gente está botando o map. Então, por exemplo, eu posso chamar aqui elemento, e aqui eu só preciso fazer isso aqui. Para quem não sabe, isso aqui é arrow function, o nome disso aqui. É uma maneira mais rápida de criar funções. E eu posso retornar, por exemplo, a função em que o elemento vezes 2. E vamos lá mostrar as informações. 7406 14802 está funcionando. E aqui eu faço o que eu quiser. Eu coloco valores dentro dos elementos da nossa matriz aqui por essa função map. E como é que eu vou fazer aqui? Já que eu tenho i e j, eu consigo fazer isso aqui. A.data i j, certo? Mais b data i j. E assim a gente multiplica, não, soma. A gente soma a nossa matriz. Então, basicamente, eu vou pedir para ele dar log no A. Vou pedir para ele dar log no B. E vou pedir para ele dar log na matriz. Para a gente ver essa soma acontecendo. Opa, um errinho. Eu não encontrei onde é que estava o erro. Foi porque eu tirei aqui esse argumento. E aí o i já não era mais... O i era o número, enfim. Um erro besta. E aqui eu fiz uma pequena modificação que eu tirei o retorno daqui direto e retornei o objeto inteiro, que no caso é a nossa classe, porque aqui eu só estou retornando o array. Então, matriz agora se torna a nossa classe novamente. A gente substitui uma classe, um objeto por outro objeto da classe. Então, isso aqui está resolvido. Mas como vocês podem ver, está funcionando bem direitinho. Deixa eu tirar esse log daqui. O log está aqui. Não tá. Pronto, agora. 5 mais 1, 6. 4 mais 3, 7. 2 mais 1, 3. 9 mais 9, 18. Tá funcionando. A nossa função é adicionar duas matrizes. Então, a gente já consegue fazer o bias. Certo? E outra coisa que a gente tem que criar, que é muito importante, é a nossa função de multiplicar matrizes. Que é a mais chatinha de fazer. Então, eu vou chamar aqui de multiply. Daquele mesmo jeito que a gente fez antes, A e B. Eu vou criar logo uma matriz. E como a gente sabe, a matriz, a multiplicação matricial, como a gente vê, é um pouco diferente. Então, o que é que eu posso fazer? Ela vai ter agora as linhas da A e as colunas da B, em ordem. Então, o que é que eu posso fazer aqui na multiplicação matricial é o mesmo processo que eu estava fazendo lá, em que eu chamo o número e as indexes. Apesar que eu não sei se a gente vai precisar delas, mas mesmo assim, vamos lá. Chamo, deixa eu organizar isso aqui. Outra coisa que eu vou fazer aqui é retornar a matriz nova que a gente criou, certo? E aqui a gente vai criar que a gente vai criar um loop para fazer essa iteração entre linhas e colunas. E ele vai ser correspondente ao número de... Deixa eu pensar, da B, o número de linhas da B. Porque, digamos assim, entre aspas, escorrega por lá a ordem, a direção. Então, eu posso dizer que elemento 1 vai ser igual a adeira.i por k. Eu posso dizer que... Deixa eu copiar. Para quem não sabe como faz isso, eu faço com Option Shift para baixo. Já copia para baixo. Para cá. E aqui vai ser K por J. E aqui a gente tem uma variável chamada soma, que ele vai somar. E aqui a gente diz que soma ser mais igual ao elemento 1 vezes elemento 2.
Vamos ver se isso está funcionando direito agora. Esse é um momento em que a gente tem que criar matrizes bem direitinho e bota ele para retornar a matriz. Bora fazer esses cálculos. Eu acho que isso aqui resolve. Porque vai pegar, ele vai pela matriz A, ele vai na direção da coluna, na matriz B ele vai na direção da linha. E vai multiplicando e somando uma linha por uma coluna. Vamos ver. Vamos ver se isso daqui está funcionando. Criar um 2 por 2, 2 por 2 não. Vamos criar uma 2 por 1, são duas linhas e uma coluna. Ou melhor, 1 por 2 e 2 por 1. Pronto. Vamos dar uma olhadinha como é que elas são, porque a gente vai ter que verificar se os valores estão batendo. Matriz multiplica elas e mostra qual é a resposta. Ok, ele vai retornar um objeto da classe matriz, então eu já coloco o ponto dele aqui para a gente dar uma olhadinha. Pelo visto está funcionando. Vai ser 6 vezes 8 mais 2 vezes 4. Opa, não está funcionando. Indefinido. Entrado era porque eu não estava retornando o valor da soma. Então vamos ver como é que está funcionando aqui agora. 2 e 5. Opa, e 0 e 1, isso vai dar 5. Nossa matriz, ela é 5. Ou seja, nossa multiplicação ela está funcionando. Agora que nossa multiplicação está funcionando e nossa adição também está funcionando, e ambas retornam matrizes, o que é que a gente pode fazer? A gente pode construir o nosso algoritmo de feed forward. Então vamos lá, eu vou criar uma classe aqui chamada rede neural. E toda vez eu coloco, porque eu estou acostumado a usar a função como classe, enfim. Construtor, e ela vai ter um número de nodes de entrada, hidden nodes, output nodes, que é basicamente o número de neurônios da entrada, do escondido, do oculto e da saída. Apenas isso. Eu vou acrescentar todas essas variáveis aqui de uma vez. Para resolver logo isso. Pronto. O que a gente vai criar agora? A gente tem que criar o bias, certo? Que ele vai ser o bias, como a gente viu, vai ser um array. E vamos lá, o bias da entrada para a camada oculta. Ela vai ser uma nova matriz, e daí a importância fundamental da gente ter criado a nossa classe de matrizes. Ela vai ser uma matriz que ela vai corresponder ao número de neurônios escondidos por uma, porque vai ser uma coluna. Mesma coisa para da camada oculta para a camada de saída. A diferença é que aqui vai ser... Opa, aqui está o errinho. Pronto. Só que, qual vão ser os valores do bias? A gente vai utilizar a função map para dizer quais são os valores? A gente poderia, mas eu acho bom a gente já criar uma função aqui. A gente pode pegar essa função map e criar uma função com essa função que randomiza os valores dos bias, ou a gente pode simplesmente criar uma função aqui que randomiza já eles para nós e retorna. Bem, eu vou escolher a abordagem de criar aqui essa função, porque é uma função das matrizes para não misturar com as funções das redes, né? Então vamos criar aqui uma função chamada randomize. Randomize. Pronto. E aqui a gente vai pegar a matriz que a pessoa está nos dando. Vai acessar os dados dela e vai botar map. Está certinho? Está certinho? Não. Só precisa botar dis.map mesmo. Elemento o i e o j. Certo? E aqui a gente simplesmente retorna isso aqui. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Posso deixar assim ou posso simplesmente, sei lá, multiplicar por 2 menos 1.
E sem precisar arredondar os valores, agora os valores podem ser puros. Deixa eu ver se isso aqui funciona, né? Vamos lá, vamos testar. Ah, sim, claro. Acabei deixando isso aqui vazio. Pode colocar zeros, tanto faz. Beleza, e agora vamos chamar o randomize para essas nossas funções aqui. E vou criar uma função chamada print, que ela vai dar um console log, não é console log não, console table nos nossos dados, fica melhor pra gente. Então vamos lá, vamos botar aqui sbias ih print ho quer dizer. É porque eu não criei a rede ainda, né? Claro. Vamos ver aqui. Rede neural. Digamos que ela vai ter uma camada de entrada, 3 ocultas e uma de saída. Só pra gente ver se isso tá funcionando. Tá certinho, pronto. 3 do neurônio escondido e 1 do neurônio de saída. Nossos bytes estão funcionando. Outra coisa que a gente tem que criar são os pesos. E agora é importante. É um processo muito importante. Vamos dizer que a gente vai criar o peso da camada inicial para a hidden, né? Ela vai ser uma nova matriz que ela vai ter, digamos... Voltando aqui, pude ver que estava errado, nada a ver. É só a quantidade de hidden nodes. E aqui eu encontrei um errinho, que aqui é output, não H, é O. Beleza, galera. Pronto, fica assim a nossa... E agora eu posso criar o mesmo randomize. A gente vai inicializar, como eu tinha explicado, os pesos, eles têm todo um estudo sobre eles, mas a gente não precisa focar nisso agora. A gente pode simplesmente iniciar ele de maneira randômica e tá tudo resolvido. Mesma coisa aqui, que vão ser... Certo, pessoal. Uma coisa que eu vou fazer aqui, e que eu percebi que eu estava esquecendo, é colocar o dis.dot, que vai ser os atributos internos, né? E aqui a gente só precisa randomizar. Eu vou chamar de pesos, é melhor. E aqui eu vou pegar essa linha aqui e vou HO. A gente randomiza tudo. Vamos só dar uma olhadinha em como é que tá isso. Para ver se está funcionando. E para IH, vamos lá. Matriz enorme. Ah, não. Pronto. Aqui a gente tem as nossas matrizes. Aqui é uma matriz 3 por 1. Não, ao contrário, 1 por 3. E aqui é uma matriz que ela é 3 por 1. Vamos lá agora criar finalmente o nosso feed forward, já que a gente tem tudo agora. Como é que a gente faz para criar o nosso feed forward? Vamos criar uma função aqui. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter uma entrada. É basicamente isso. O feed forward a gente vai ter a entrada da pessoa, que vai ser um array. Melhor, vai ser uma classe dessa aqui. Vai ser um objeto dessa classe, né? Então, vamos criar aqui uma função chamada array para matriz, que é basicamente a gente quer nossas entradas em coluna. Então, vamos criar uma nova matriz. A gente vai aqui botar um array. Vamos lá, criar uma nova matriz que ela vai corresponder à nossa matriz coluna das entradas, né? Então vai ser o número de elementos e o número de elementos, porque vai ser uma coluna. Só quero ver como é que ela tá, pra gente dar uma olhadinha nela. Olha, porque eu tava printando aqui e eu acabei esqueci de tirar. Vamos ver aqui como é que tá a nossa matriz.
dar um print aqui nela. Mas antes, eu quero criar... Eu vou criar aqui um array aleatório, com valores aleatórios também, 1 e 2. E eu vou chamar essa função, eu vou dizer que ela é estática. Certo? E aqui eu posso chamar array to matriz, ponto. Array to matrix, eu vou chamar esse array. Presta observar agora. Eu botei uma linha e a quantidade de colunas. É porque é ao contrário mesmo. Pá, errinho besta. Pronto, agora. Agora sim, 0, 0. E o que é que a gente vai fazer? Vai botar dentro dessa matriz elemento IJ. A gente vai colocar lá os valores do nosso array. Retorne. Vamos ver se isso está funcionando. 1 e 1. Enfim, voltei. E é com I mesmo, não era com J. E tá tudo certo. Agora a gente tem a nossa classe, que a gente tem a nossa função, que é da classe matriz, que pega o objeto, o array, e transforma num objeto. Então a gente vai fazer isso aqui. A gente vai dizer que nosso input, na verdade, é o input matriz array para a matriz do nosso input, certo? Vai multiplicar isso pelos pesos, lembra? Então a gente vai fazer estático e retorna uma matriz. Vamos chamar de hidden nodes, que vai ser matriz multiply. Deixa eu apagar isso aqui. Matriz multiply vai ser os pesos vezes o nosso input. Vamos dar uma olhadinha nessa camada só para ver como ela tá. Estou esquecendo de retornar. Agora funciona. Vamos ver. Not a number. Vamos ver o porquê e o que está acontecendo. Pronto, achei o erro. O erro, na verdade, era porque eu estava fazendo aqui pelas linhas do B, quando é para fazer pelas colunas do A, o nosso K. Tranquilo, erro já resolvido. Deixa eu tirar esse console log aqui. Pronto, a primeira multiplicação está sendo feita. Agora, com essa multiplicação aqui, o que é que a gente faz? Lembra? A gente adiciona o bias. Então, a gente vai fazer... hidden vai ser igual a matriz. Adiciona o hidden mais o bias do I para o H. Vamos dar um print. Adiciona o bias, que também é randômico. E coloca a função de ativação. Mas, para a gente colocar a função de ativação, a gente tem que mapear novamente os elementos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função estática da própria função map. Ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que assim a gente vai conseguir criar uma função genérica para botar funções. Parece meio louco, mas vai ficar tudo muito mais simples quando vocês verem exatamente o que é. Criar uma nova matriz de dimensões, das dimensões da que a gente está colocando. A gente tem que colocar uma matriz aqui de referência. Então vai ser a.rows e b.rows, certo? Agora, sem vez de ser this data, vai ser matrix, que vai ser a função, e aqui a gente retorna ela. Agora a gente consegue chamar hidden.map e chamar a função que a gente quer. Vamos criar, antes de a gente criar a função da sigmoide, eu quero mostrar qual é a fórmula da sigmoide.
Pronto, essa aqui é a fórmula da sigmoide de uma maneira mais fácil, mais simples, mais objetiva. Essa é a fórmula da sigmoide. Então, o que é que a gente fez? A gente já criou aqui a nossa função map estática. E agora a gente vai utilizar essa função. Então, vamos lá. Hidden.map, e a gente cria essa função aqui, chama ela de sigmoide, que vai receber um x, que é o valor, e ela vai retornar 1 dividido por 1 mais... Deixa eu colocar isso aqui entre parênteses para ficar mais seguro. Math.exp é uma função da biblioteca de matemática, que é basicamente Euler elevado a alguma coisa. Então, a gente coloca 1 dividido por 1 mais mathexp menos t, que é menos x. E a gente testa agora. Aí vamos ver qual foram as modificações que a função de ativação fez numericamente no nosso hidden. Basicamente é isso. Por exemplo, esse aqui, que era menor que 1, foi todo mundo. Tá vendo? Todo mundo agora está com a função de ativação. Agora é repetir o mesmo processo. Tranquilo, então essa da camada input, vamos dizer assim, essa da camada input para hidden. E agora a gente vai fazer da hidden para o output. Só para ficar organizado. Então vamos lá, hidden para output é aquele mesmo processo, então a gente vai fazer a multiplicação dos pesos, então vamos chamar aqui de output logo, e matriz.multiply, que vai ser os pesos, HO, agora vezes o hidden, certo? E agora faz o output, vai ser igual a matrix add output e o bias dele, output map sigmoide, e finalmente podemos ver qual vai ser a saída que nossa rede neural vai nos dar. Tcharam! Finalmente chegamos à saída, ao final do processo do feed forward. E a cada vez que eu der um print, ele vai dar uma resposta diferente, porque como eu tinha dito no começo, nossa rede neural está burra. Ela não sabe o que fazer. Ela só sabe multiplicar os pesos, adicionar o bias e ativar o neurônio. Multiplicar o peso, adicionar os bias e ativar o neurônio. Ela faz isso até chegar na camada final. E dependendo, como vocês vão poder ver aqui, ó, se eu colocar 5 saídas diferentes, todas de acordo com pesos diferentes, todas de acordo com bias diferentes. Então, basicamente, a gente termina o nosso vídeo hoje assim, com o feedforward sendo completo, 2 arquivos, uma rede neural, outra matriz, onde a gente faz todas as operações da nossa matriz, e basicamente os próximos vídeos que virão vai ser ensinando essa rede neural a aprender, que é aí onde é a parte mais interessante. A gente já levou os dados até o final, agora a gente vai fazer o backpropagation nos próximos vídeos. Galera, qualquer dúvida, qualquer coisa, bota nos comentários, vou deixar o contato aí embaixo, e é só chegar e perguntar, qualquer pergunta é válida. Tamo junto, galera, valeu!